voto aberto para os parlamentares, voto facultativo para os eleitores. Questões fundamentais da democracia estão em debate no Senado. Grupo de senadores tem 90 dias para apresentar propostas que aumentem a segurança no país. E para diminuir a insegurança cibernética, o Exército diz aos parlamentares: precisa do dobro de recursos. Arbitragem pela internet. Começam a tramitar propostas para desafogar a justiça. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O plenário fez hoje a última das 5 sessões de discussão da PEC que acaba com o voto secreto em todo o legislativo do país. Mas a proposta recebeu emendas e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça. O debate começou com uma polêmica. Antes de discutir a PEC do voto aberto no Senado, a oposição criticou a demora dos governistas na Câmara. Há mais de um mês, os deputados adiam a decisão sobre uma proposta do senador Álvaro Dias, que também acaba com o voto secreto nos processos de cassação de mandato. Temos que responsabilizar aqueles que usam desse ardil, desse expediente protelatório, na tentativa de proteger mensaleiros que estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Os petistas rebateram. O difícil é alguém achar que do outro lado alguém está tentando barrar algo, quando do lado de cá está na nossa mão. Então eu não posso ficar aqui reclamando da Câmara que não vota uma PEC quando eu não quero votar outra. A PEC que está no Senado prevê voto aberto em todas as decisões do Poder Legislativo. Há uma discussão profunda por vários senadores que entendem que alguns pontos devem continuar secreto, outros que deve ser aberto na totalidade o voto no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo. Seja ele o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas ou até mesmo as câmaras de vereadores. O Senado aprovou um calendário especial para acelerar a análise da PEC do voto aberto. Pela regra, as emendas apresentadas ao texto poderiam ser decididas no plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi o que o presidente Renan Calheiros tentou fazer. Eu vou conceder a palavra ao senador Sérgio Souza para que ele possa proferir um rápido parecer. Mas alguns senadores reclamaram. Estou desconcertado, porque eu imaginava que uma matéria dessa natureza, que recebeu emendas que colheram assinaturas de mais de 30 senadores, fosse receber um parecer e fossem discutidas na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de ouvir líderes, o presidente do Senado decidiu enviar todas as emendas para a CCJ. Se fosse para dar parecer aqui, estaria pronto, porque conheço muito bem a matéria. No entanto, uma das emendas, a emenda sugerida pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, chegou agora há pouco ao plenário. Devolver à CCJ, isso vai nos dar um tempo maior para fazer uma análise mais aprofundada e estarei pronto, senhor presidente, para já na próxima quarta-feira oferecer o meu parecer às emendas. As emendas propõem que o voto secreto seja mantido quando os parlamentares analisem vetos presidenciais e a indicação de autoridades. E os senadores da Comissão de Constituição e Justiça disseram não a uma PEC que tornava o voto facultativo no Brasil. Hoje só não são obrigados a votar os jovens entre 16 e 18 anos de idade, os maiores de 70 e os analfabetos. A PEC dividiu os integrantes da CCJ. O debate durou mais de 2 horas. Os defensores do voto facultativo afirmaram que ele representa a maturidade de uma democracia. Os regimes autoritários acobertados por uma pseudo-legislação do Estado de Direito Democrático adotam o voto obrigatório. E os regimes democráticos evoluídos adotam o voto facultativo. A redução do número de votantes, em sendo aprovado o voto facultativo, a redução não retira a legitimidade do processo democrático de forma alguma. Quem de nós, dia sim, o outro também, não houve uma manifestação sincera da população? Eu só voto porque sou obrigado.
Senão não votaria. Já os parlamentares que argumentaram em favor do voto obrigatório disseram que o voto facultativo fortaleceria esquemas ilícitos de compras de eleitores. Ao diminuir o número de eleitores, poderá fazer aumentar o preço do voto. É uma questão mercadológica, de oferta e de procura. Nós conhecemos a realidade brasileira e sabemos como o voto facultativo será estimulado não para aperfeiçoar, mas para desvirtuar a democracia. Por 17 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o relatório. Mesmo com a rejeição da proposta pela CCJ, o presidente da comissão, Vital do Rego, decidiu levar a PEC do voto facultativo para a discussão no plenário do Senado, segundo ele, pela importância do debate. Os números são do governo. 40 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil com armas de fogo. Reforçar a segurança pública e aumentar os recursos destinados ao setor é o objetivo de uma comissão criada hoje no Senado. A comissão será composta por 8 senadores e terá 90 dias para analisar os projetos sobre segurança pública que tramitam no Senado. Segurança pública é muito mais do que polícia. Segurança pública significa criar para o cidadão oportunidade, condições para que ele não pratique crimes. Os parlamentares também vão apresentar propostas para aumentar os recursos destinados à segurança pública em todo o país. Não é possível mais acumular as reações indignadas a cada tragédia nacional. Carecemos com urgência de um novo modelo de segurança pública com organicidade e com fonte de financiamento. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, citou temas prioritários para o colegiado. Unificação da polícia, a questão da PEC 300 estarão junto à comissão para que em 90 dias improrrogáveis nós tenhamos a compreensão de que o Brasil não pode mais esperar uma proposta que visa, efetivamente, de um lado, criar fonte de financiamento para a segurança pública, do outro lado, criar alternativas para minimizar o avassalador índice de criminalidade neste país. Aprovar a proposta de emenda à Constituição 300 é o que pedem bombeiros e policiais civis e militares. O grupo do Pará, Maranhão e Rio de Janeiro se manifestou no Congresso nesta quarta-feira. A PEC, que cria o piso nacional para a categoria, aguarda votação na Câmara. O valor seria fixado na regulamentação da emenda. Policiais e bombeiros também reivindicam a aprovação no Senado da PEC 24, que cria um fundo para pagar os salários desses servidores. Eles ameaçam greve durante a Copa do Mundo se as propostas não forem aprovadas. Sem PEC, sem Copa! Sem PEC, sem Copa! Uma conclusão do Exército: o Brasil precisa dobrar os investimentos em tecnologia da informação para se proteger da bisbilhotagem internacional. A insegurança cibernética do país foi debatida hoje na CPI da espionagem. Eles estão cada vez mais presentes. Os dispositivos eletrônicos, quando em rede, podem ser acessados por pessoas não autorizadas. Os especialistas ouvidos nesta quarta-feira pela CPI da espionagem afirmam: não existe proteção 100% eficaz. Segurança e defesa é um muro que está sempre em construção. Mas se nós fizermos um muro de 10 metros de altura, vai ter sempre um que é capaz de escalar e vai conseguir transpor aquele muro. A reunião, convocada para fazer um levantamento da capacidade de defesa do Exército brasileiro contra os ataques cibernéticos, revelou que faltam profissionais e dinheiro. O orçamento da área é de 400 milhões de reais para 4 anos. O orçamento é insignificante em relação a bilhões e bilhões de dólares empregados pelas grandes potências. Levamos ao senhor ministro a necessidade de, pelo menos, se dobrar o orçamento atualmente reservado para o Exército brasileiro. O Exército também defende a criação de uma agência reguladora da segurança cibernética e o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Um antivírus e um simulador de defesa criados no Brasil foram usados com sucesso durante a conferência Rio+20. Aliados a outros dispositivos nacionais, poderiam ajudar na segurança da Copa do Mundo e das Olimpíadas.
Na audiência, os senadores quiseram saber se o Brasil também monitora outros países. Tudo que nós fizemos foi baseado na legislação em vigor no país, que permite apenas a monitoração em fonte aberta. É uma coisa que está ao acesso de qualquer cidadão. O relator da CPI quer aprofundar a investigação sobre a espionagem cibernética. Vai ouvir na próxima semana o jornalista britânico Glenn Greenwald. Com base em documentos vazados por Edward Snowden, ele publicou denúncias de que os Estados Unidos espionaram empresas e autoridades brasileiras. O fundamental é que o nosso país possa olhar para o mundo, observar com clareza e de forma objetiva aquilo que os países estão fazendo, de modo a proteger o sigilo das pessoas, de modo a proteger o sigilo das informações que são estratégicas para o Estado brasileiro. O plenário aprovou hoje a indicação de Afonso José Sena Cardoso para a Embaixada do Brasil na Irlanda e de Maria da Graça Nunes Carrion para o cargo de delegada permanente junto ao Mercosul e à Associação Latino-Americana de Integração, ALAD. Foi aprovado ainda o nome de José Roberto de Almeida Pinto para a representação do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Você vai ver depois do intervalo arbitragem pela internet, uma proposta para acelerar a justiça. E ministro diz no Senado que o governo estuda reduzir os impostos da banda larga. O Jornal do Senado volta em instantes.